dizer que eu dei já uma aula inicial sobre hormonização. Eu não sei se todos tiveram oportunidade de assistir, mas, de qualquer forma, eu vou fazer uma recapitulação breve da última aula, e a gente começa já nesse segundo tema sobre esse assunto da hormonização na população transgênero. A população transgênero, então, é bom sempre a gente dar algumas definições, né, que eu acho que ajudam o entendimento durante a aula. Então, o que é uma pessoa transgênero? Né? É uma pessoa que não se identifica com o gênero que foi designado a ela ao nascimento. Né? Esse termo transgênero, ele é um termo guarda-chuva, ele engloba várias identidades, né? Então ele engloba homens trans, mulheres trans, pessoas não binárias, travestis, tá? Então todas essas pessoas a gente chama de é uma pessoa transgênero. Então é o seguinte, o processo de transição de gênero, ele pode acontecer através de mudanças corporais, né? Existem algumas mudanças corporais que podem ser feitas através do uso de hormônios sexuais, que são as medidas hormonais, né? O processo de transição de gênero com mudanças corporais, ele pode acontecer também sem o uso de hormônios sexuais. Então, por outras medidas, né, que são elas, procedimentos estéticos, vestimentas, né, o uso de silicone, depilação, cirurgias. Então, são outras medidas, né? É importante lembrar que nem todo indivíduo trans ele vai ser hormonizado, né? Ele vai ser hormonizado se ele tiver o desejo de ser hormonizado, se ele quiser essas mudanças corporais através do uso desses hormônios, e se ele puder, do ponto de vista clínico, não tiver nenhuma contraindicação para o uso desses hormônios, né? Já adianto que as situações que impedem o uso desses hormônios, clinicamente, elas são bem raras, é bem difícil, mas existem, então a gente precisa ter esse cuidado, né? Para que a gente vai fazer o uso de hormônios, né, para essas mudanças corporais? Porque a gente tem né, a gente faz o uso de hormônio com o objetivo de promover a masculinização ou a femininização em pessoas que apresentam qualquer grau de variabilidade de gênero e desejem essas mudanças corporais, né? Então, a população transgênero, ela é a população que pode ter qualquer grau de variabilidade de gênero, né? Que é quando ela não vai se entender no gênero que foi dado a ela quando ela nasceu. Então, a hora que a pessoa nasce, de acordo com a sua genitália, né, alguém vai chegar e vai designar e falar assim, é homem e é mulher. Então, a partir do momento que a pessoa não vai ter o gênero diferente do que foi designado a ela pode ter essa variabilidade, ela tem essa incongruência de gênero, né? Sempre que uma pessoa for passar por esse processo de hormonização, ele tem que entender, essa pessoa precisa entender esse processo de hormonização, precisa entender quais são as possibilidades de mudanças corporais com o uso desses hormônios, né? As consequências, as limitações e os riscos associados ao uso desses hormônios sexuais. Para isso, sempre é feito um termo de consentimento em que a pessoa vai ler, ela vai entender e ela pode concordar, né? Se ela concordar, ela vai assinar esse termo de consentimento. E a partir daí, a gente vai seguir vai iniciar esse processo do uso desses hormônios sexuais, né? Então, o que são tanto esses hormônios sexuais que eu falo, que a gente vai usar nesse processo da transição de gênero?
Os hormônios, eles são essas substâncias que vão influenciar, os hormônios sexuais são substâncias que influenciam as características físicas e determinam os caracteres sexuais secundários. O que são esses caracteres sexuais secundários? São esses caracteres que vão definir, né, quando você nasce, que tem a mama, os testículos, os pelos, todos esses, né? Esses hormônios sexuais, eles são produzidos nas nossas glândulas sexuais, né? Que são os ovários ou os testículos, né? Então, eles podem ser produzidos pelo nosso organismo. Quando eles são produzidos pelo nosso organismo, a gente fala que eles são endógenos do nosso organismo, ou eles são exógenos, quando a gente vai administrar esse hormônio para uma pessoa, que são hormônios sintéticos, são hormônios exógenos, né? Esses hormônios, eles têm ações em vários tecidos e vários órgãos do nosso organismo. Então, quais são nossos objetivos, né? Prescrever esses hormônios, que são característicos da nova identidade de gênero do indivíduo. Então, por exemplo, uma mulher trans, né, o gênero, né, ela foi designada, quando nasceu, como homem. Mas, durante a vida dela, por conta dessa incongruência de gênero, ela tem a identidade de gênero feminina, né, de uma mulher. Portanto, a gente vai prescrever esses hormônios sexuais que são característicos da identidade feminina, que são produzidos, por exemplo, que são produzidos no ovário, né? E a gente vai promover mudanças corporais de acordo com o gênero que essa pessoa vai se identificar, né? Quando eu administro esses hormônios para pessoa que está nesse processo de transição, então o objetivo disso é que eu reduza os hormônios sexuais endógenos. O que é isso, né? Que eu já falei. São aqueles que são produzidos pelas glândulas do corpo dela. Então, o que é produzido no ovário ou o que é produzido no testículo. Então, eu tenho o objetivo de reduzir a produção desses hormônios sexuais. E, portanto, eu vou acabar reduzindo essas características sexuais secundárias do sexo que designaram para essa pessoa quando ela nasceu, mas ela se identifica como outro, tá? A gente tem como objetivo também manter esses níveis hormonais. Isso a grosso modo, tem situações que são particulares, mas de uma forma geral, né, eu vou manter esses níveis hormonais sexuais dentro do intervalo de normalidade que ocorrem no gênero ao qual essa pessoa se identifica. Então, de uma mulher trans, eu vou administrar hormônios e eu vou manter esses níveis de hormônio dentro do corpo daquela pessoa mais ou menos parecido com os níveis de uma mulher cis, né? O que é uma mulher cis? É uma mulher que tem o seu gênero de acordo com o que foi designado a ela, o sexo que foi designado a ela ao nascimento, né? Lembrar que doses maiores do que aquelas que são seguras, né? Então, a gente tem o objetivo de fazer essas transformações corporais com o uso de hormônios, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa fazer isso da forma mais segura possível. Então, com a dose mais segura possível e com a via de administração mais segura possível. Tem vários tipos de hormônios disponíveis para que a gente possa fazer essas mudanças.
Mas a hora que a gente vai fazer essa prescrição para uma pessoa que está nesse processo de transição, a gente precisa pensar num tipo de hormônio, na dose de hormônio que é mais segura e que eu diminua as chances de riscos de eventos adversos, né? Então, é importante lembrar que doses muito altas, que às vezes são usadas na população, em situações de auto-hormonização, por exemplo, as pessoas, antes de conseguirem ter acesso a um cuidado de saúde, elas aumentam muito o risco de reações adversas e não vão promover mudanças corporais mais satisfatórias, né? Lembrar que essas mudanças corporais, elas acontecem de forma gradual, né? Não a gente tem um tempo para que elas comecem a acontecer, tem um tempo para que essas mudanças vão acontecendo até chegar num platô que é o máximo de mudanças assim que a gente consegue com o uso de hormônios. Mas esse processo demora meses, demora anos para que possa acontecer. Então é preciso ter esse acompanhamento de longo tempo, né, e esperar que essas mudanças aconteçam, né? Algumas elas são reversíveis, são parcialmente reversíveis. Então, se a pessoa deixar de usar hormônios, as mudanças que aconteceram no corpo dela, elas vão voltar aos poucos ao que era antes. E outras são permanentes, né? Uma vez feitas, a gente não consegue mais mudar, retirando-se o uso desse hormônio. Então, por exemplo, o uso da testosterona, o uso da testosterona num homem trans, né, que a gente vai ter a ação dessa testosterona, por exemplo, nas pregas vocais e a mudança da voz nesse homem trans, essa mudança é permanente. A gente não consegue depois mudar essa voz ficar mais grave e a gente não consegue depois que essa voz fique mais aguda, se esse hormônio for retirado, né? Lembrar também que as mudanças corporais, elas acontecem, né, com o uso desses hormônios sexuais. As mudanças são individuais, né, porque a gente tem que lembrar que as pessoas têm características próprias. Então, algumas pessoas, por exemplo, têm muito pelo, outras pessoas têm poucos pelos, né? Existem características, né, de pessoas, características de tamanho da ossatura das pessoas, altura. Então, a gente respeita, tem que lembrar que algumas características genéticas elas vão ser mantidas, né, e a gente não vai conseguir mudar com o uso desses hormônios, né? A altura, por exemplo, a gente não muda a gente não muda a ossatura da pessoa, né? Lembrar também que o uso de hormônios sexuais para essas mudanças corporais, quando feito sob supervisão médica, é seguro, né? Esse processo é um processo seguro e efetivo, né? Essa hormonização, muitas vezes, ela é feita a longo prazo, né? Porque a pessoa ela vai fazer essa transição de gênero e ela vai usar esse hormônio durante muito tempo. Então, é fundamental, o que eu já falei antes, vou falar aqui de novo, o uso de hormônios que causem o menor risco de efeitos adversos possíveis, né? Por isso que esse processo de transição feito é importante que seja feito sob supervisão médica, tá? Para a gente fazer com que ele seja o mais seguro possível, né? Como é que a gente faz o processo de transição em mulheres trans e em travestis, né? A gente vai fazer o uso de hormônios sexuais que são produzidos nos ovários, né? Então, a gente vai usar o estrógeno, a gente usa o estradiol, que é dos hormônios produzidos no ovário, é o hormônio que é mais biologicamente ativo, o mais potente, o que tem mais potência nas ações
nos tecidos. Então, a gente tem disponível, né, no mercado várias formas de estradiol que a gente vai poder fazer uso nesse processo de hormonização. Então, a gente usa o hormônio produzido nos ovários, né, das mulheres, né, mas esse hormônio é um hormônio sintético, é um hormônio parecido com o estradiol produzido dentro do corpo, e vou usar um antiandrógeno. Né? Então, existem algumas opções de antiandrógeno no mercado, e a gente usa esses dois, que é o acetato de ciproterona e a espironolactona, para mulheres cis. Então, com o intuito de produzir as características secundárias, né, femininas, e no intuito de usar esse antiandrógeno para tentar fazer um bloqueio da testosterona que o organismo daquela mulher trans, daquela travesti, produz através das gônadas, que no caso é o testículo, tá bom? Então, eu vou fazer o desenvolvimento desses caracteres secundários com o estradiol. E, de novo, existem vários tipos e várias vias de administração do estradiol que eu posso fazer uso para as mulheres trans e para as travestis. E dos antiandrógenos, eu tenho o efeito que vai ser bloquear a ação da testosterona nesse organismo, que eu não quero mais esses caracteres que foram desenvolvidos pela ação da testosterona. Né? Eles fazem o bloqueio da ação da testosterona através de bloquear receptor periférico da testosterona, então receptor que tem na pele, receptor que tem nos tecidos periféricos, e fazem também um bloqueio central, que é um bloqueio que tem a capacidade de bloquear a produção de testosterona pelos testículos. Tá? Tem essas duas ações hormonais. Então, lembrando, de novo, né, que são várias formas que eu tenho disponíveis. Eu tenho disponível por via oral, eu tenho disponível por gel, eu tenho disponível de forma intramuscular. E eu vou escolher dentre elas a que seja mais segura para o uso nas mulheres, dizendo aqui que o gel de estradiol é a forma mais segura que a gente tem do ponto de vista de efeitos adversos, de efeitos tromboembólicos para o uso nas mulheres trans. Né? Tem essas duas opções dos antiandrógenos, que eu vou fazer o bloqueio da ação da testosterona, e como eu falei para vocês, o nosso objetivo vai ser manter os níveis dentro séricos, né, que é o nível do sangue, os níveis hormonais parecidos com os níveis hormonais de mulheres cis, né? Mulheres cis são mulheres que não são mulheres trans, né? Então os níveis hormonais vão ficar parecidos. O que eu consigo de mudança corporal numa mulher trans quando eu uso hormônios sexuais? Então, de novo, o estradiol e um antiandrógeno. Pode ser um desses dois que eu falei para vocês. O acetato de ciproterona e a espironolactona. Tá? O que vai acontecer no organismo daquela mulher? Vai acontecer uma redistribuição dos pelos corporais. Né? Então, no sentido de diminuição de pelos corporais, vai acontecer diminuição. Vai começar lá pelo terceiro mês eu começo esse efeito, e tem um efeito máximo depois de 2, 3 anos do uso de uma hormonização plena. Vai acontecer também diminuição de força e de massa muscular. Né? Quando eu diminuo o nível de testosterona dentro do organismo daquela pessoa, e eu estou administrando esse estradiol, eu vou ter uma diminuição de força e de massa muscular, que também tem um tempo para começar, de 3 a 6 meses, e tem um tempo máximo de mudanças, que vai ser de 1 a 2 anos. Né? Com o uso desses hormônios
feminilizantes, eu vou ter também diminuição de oleosidade, diminuição da espessura da pele. Pode ocorrer também, e muitas vezes ocorre, a diminuição da libido, que é o desejo sexual, né? Pode começar a ocorrer já logo no comecinho, no primeiro mês. Vou ter a diminuição das ereções espontâneas, isso quase sempre acontece, né? E já logo no começo eu posso ter esse efeito, né? A partir do terceiro mês. Eu vou ter um aumento das mamas, que é um efeito feminilizante muito esperado pelas mulheres trans, pelas travestis, né? Esse aumento mamário, que vai ter lá o seu começo lá pelo terceiro, sexto mês, no começo, e depois de 3 anos, às vezes até um pouco mais do que isso, de hormonização plena, essa mama vai aumentando aos poucos, né? Como ela aumenta na puberdade das meninas cis, e a partir, depois de um tempo, eu já vou ter esse desenvolvimento máximo da mama nessa mulher. Lembrando que cada um tem uma característica genética para um desenvolvimento mamário de um tamanho determinado, né? A mama vai crescer até um determinado ponto e cada pessoa tem um tamanho diferente do outro, né? O que vai acontecer também? O volume testicular dessa pessoa, dessa mulher trans, dessa travesti, vai diminuir, tá? Com o uso dos hormônios. E vai acontecer também lá no começo do terceiro ou sexto mês, tá? Diminui crescimento de pelos, eu já falei para vocês, né? E a mudança da voz da mulher trans, a gente não consegue fazer não muda. Se eu administrar o estradiol e eu estou administrando, né, um antiandrógeno, eu não vou ter a mudança de voz pelo uso de hormônios, tá bom? Porque lembra que eu falei para vocês que o uso quando a testosterona ela vai no tecido das pregas vocais, ela faz uma mudança lá nas pregas vocais, né? A prega vocal tem uma musculatura lá, ela faz um aumento dessa musculatura, e essa mudança ela é irreversível, tá? Para ter mudança de voz em mulheres trans, em travestis, a gente tem outros recursos, como o uso da fonoterapia, ou ainda com cirurgias nas pregas vocais para mudança dessa voz, né? Para tornar essa voz mais agudizada, tá? Lembrando sempre que essa hormonização sob cuidados médicos ela é segura, mas existem algumas condições médicas, algumas condições clínicas que a gente precisa identificar e ter um cuidado de, muitas vezes, um tratamento prévio, outras vezes que nos impedem o uso de hormônios, como, por exemplo, o câncer de mama, né? Então, esses cuidados, esses riscos, né, são que a gente precisa prestar atenção, é a doença tromboembólica, tromboembolismo venoso, pulmonar, e doença arterial e arterial coronariana, cerebrovascular. São situações que a gente precisa avaliar individualmente, mesmo tromboembólica, avaliar individualmente e verificar, né, proporcionar um tratamento prévio para essa pessoa e depois avaliar se vai ser possível ou não o uso de hormônios nessa pessoa, tá bom? Nos homens trans, então, o que a gente vai fazer para produzir essas mudanças corporais? A gente vai administrar testosterona. A testosterona é esse hormônio sexual produzido nos testículos, né? Então, também a gente tem produzido endogenamente, que é dentro do nosso corpo, quando o testículo vai produzir, mas a gente tem testosterona exógena, que é a testosterona que a gente consegue comprar em farmácia, né? Ela é sintética, né? Então, quando a gente quer fazer a masculinização de um corpo, a gente vai usar uma dessas testosteronas que a gente tem no mercado
para administrar no corpo daquele homem trans, para que essas mudanças possam ocorrer, tá? Para a gente desenvolver esses caracteres sexuais secundários de acordo com a identidade de gênero dessa pessoa, tá bom? A testosterona que a gente usa na população trans, nos homens trans, via de regra, é por via intramuscular, tá? Que são os ésteres de testosterona, né? Que são conhecidos no mercado, a Durateston, Deposteron, e tem também uma testosterona de depósito, que é de longa duração, que a gente consegue fazer a administração a cada 12 semanas, né? Então, o nível hormonal fica bem estável durante esse tempo, todo, né? É uma administração só a cada 3 meses, né? Existe também a possibilidade do gel de testosterona, a gente usa pouco no SUS, devido ao custo, né? Porque uma coisa que eu não falei para vocês, a testosterona via intramuscular e agora o estradiol de gel e alguns o antiandrógeno, a gente tem disponível para a população do SUS aqui no estado de São Paulo, tá? Então, a via transdérmica, por exemplo, da testosterona, que é o androgel, a gente usa pouco, porque a gente não tem disponível e pelo custo, né? Então, quais são esses efeitos masculinizantes que a gente vai promover em uma pessoa, né, em um homem trans que quer ter essas mudanças corporais como os hormônios? Vai ocorrer aumento de oleosidade e de acne. Isso pode ocorrer, a acne, né, nem sempre, mas pode ocorrer. Isso também tem um tempo para começar, que pode ser lá de 1, 2, 3 meses, até 6 meses, e tem um máximo de efeito do uso desse hormônio. Depois de 2 anos eu consegui esse efeito já máximo nesse organismo. Vai ocorrer crescimento de pelos, o cabelo nem sempre, né? Se a pessoa tiver uma predisposição a ter calvície, muitas vezes com a administração da testosterona vai ocorrer queda de cabelo, né? Então também tem um tempo para iniciar, que vai de 6 meses, um pouquinho, pode ser um pouquinho mais, né? E vai ocorrer aumento de massa muscular. A testosterona é um hormônio anabólico, né? Então a gente vai aumentar a massa muscular, vai aumentar a força muscular, tá? Isso também é um processo ao longo de anos, né? Depois de vários anos do uso da testosterona, que é para atingir essa força muscular máxima. Assim como vai acontecer redistribuição da gordura corporal, também depois de vários anos de uso, a gente vai ter um efeito máximo da redistribuição dessa gordura corporal, né? Com o uso da testosterona, a gente vai promover a ausência da menstruação, né? Esse é um dos objetivos. Algumas situações demoram mais tempo, né? Existem situações particulares que existem escapes e a gente tem outras estratégias, mas são situações mais raras. Mas geralmente a gente, depois de 6 meses, com a dose plena do uso de hormônio, da testosterona, existe parada do sangramento uterino, tá? Vai ter aumento do clitóris, uma atrofia vaginal, da mucosa vaginal vai acontecer com o uso da testosterona, e a voz vai ficar mais grave, né? Então, usando testosterona, vai lá na prega vocal, vai promover uma voz mais grave, que já vai começar logo nos primeiros meses, e essa voz grave, ela é permanente, a gente não consegue mais mudar, retirando o hormônio, né? Com cirurgia, sim. Então, a gente também tem cuidados, né, do uso da testosterona. Existem situações, obviamente, com a gravidez a gente não vai fazer uso de testosterona, mas a gente precisa prestar atenção em situações de hipertensão, né, porque a gente pode ter um aumento discreto da pressão arterial com o uso da testosterona, situações de apneia de sono e policitemia, que é o aumento dos glóbulos vermelhos do sangue,
tá? Então, com o uso da testosterona, eu tenho um estímulo para aumentar glóbulos vermelhos. Existe um nível, a partir de um determinado nível sérico, que vai ser mais perigoso, no sentido da gente ficar mais atento, porque aumenta risco de fenômenos tromboembólicos, né? Então, a gente tem que sempre prestar atenção, fazer um hemograma. Pelo hemograma, a gente consegue verificar quanto é hematócrito e quanto se a gente está numa situação de risco ou não, para que a gente reveja essa dose nesse homem, né? Então, aqui, essa eritrocitose, aqui está falando hematócrito acima de 50, que é um exame que a gente vê quando a gente faz um hemograma. A gente já tem que rever a dose e rever aquela situação, né? E, de novo, em doença coronariana arterial, cerebrovascular, a gente precisa ter cautela com o uso de hormônio, fazer uma avaliação criteriosa dessa pessoa antes de hormonizar e verificar se é possível hormonizar essa pessoa. Situações de câncer que são hormônio dependentes, a gente não pode fazer uso de hormônio. Dizer, né, o que eu falei, que a gente tem características corporais individuais, né? Então, o tamanho da mama, a largura de quadril, o formato do rosto, são coisas que a gente tem limitação para fazer mudanças, né? Acho que isso é diferença. É interessante que isso fique claro sempre para as pessoas antes de iniciar o processo, para evitar frustrações, né? Por exemplo, a altura, a estrutura óssea, a voz das mulheres trans, a gente não consegue mudar, como eu já falei para vocês, né? E a gente tem os cuidados complementares, nem tudo precisa ser feito com hormônio, né? A fonoterapia está aí para auxiliar as mulheres trans na readequação da voz, se isso interferir para elas, né? Se isso for um incômodo para elas, a fonoterapia tem recursos para isso. As cirurgias também, né? Elas são potenciais auxiliadoras aí nesse processo de transição. Então, cirurgias de mama, cirurgias de face, cirurgias de pregas vocais, cirurgias de redesignação sexual, né? Assim como outras medidas estéticas, como laser, também pode ser uma medida complementar aí para uma mudança, para esse processo de transição de gênero, né? Esse acompanhamento, ele deve ser feito através de avaliações médicas regulares, né, de exames de sangue, exames regulares também, né, no começo a gente faz mais frequentemente, a cada 3 meses, depois pode ser espaçado mais, né, esses exames para verificar os níveis hormonais, para verificar se está tudo dentro dos limites adequados. E ajustar sempre individualmente as doses, né? A gente não tem uma dose fixa, padrão para todo mundo. Cada caso a gente tem que sempre ver, olhar individualmente, né? Entender quais são os anseios, quais são os desejos daquela pessoa com essas mudanças corporais. E com isso a gente faz ajustes, muitas vezes individuais de dose. Também esses ajustes são importantes no sentido de diminuir efeitos adversos. Então, em situações particulares, se a gente vê que a pessoa vai ter um hemograma está muito alterado, a gente vai diminuir a dose para diminuir essa alteração e diminuir risco. Enfim, isso aqui eu falei já para vocês, né? A gente tem que fazer essas avaliações, né? Laboratorialmente a gente faz dosagens hormonais de tempos em tempos, né? Então, estradiol, testosterona, a gente dosa e vê qual é o nível que está lá daquela pessoa, se está dentro do adequado, para não deixar um nível também muito alto que possa prejudicá-la, né? E lembrar que a gente sempre vai reavaliar a pessoa quando tiverem reações adversas, quando tiver alguma queixa, para que a gente possa rever essas doses, né? Então, de forma geral, dizer para vocês que, sob supervisão médica, o processo de hormonização é um processo seguro. Dizer também que nem toda pessoa trans vai usar hormônios, ela vai usar hormônio se ela quiser usar hormônio para essas mudanças, e também se ela puder usar hormônios para essas mudanças, né?
as situações que contraindicam o uso do hormônio, elas acontecem, como eu mostrei para vocês, mas elas não são tão frequentes, né? E às vezes pessoas chegam já numa idade muito avançada e a gente tem que também colocar na balança, ver o quanto isso vai ser possível de ser feito. Lembrar sempre, né, isso já desde o termo do consentimento, é importante dizer que nem todo organismo vai reagir da mesma forma, que existem riscos potenciais a longo prazo, mas isso é inerente ao uso de qualquer hormônio, né, para qualquer situação, e qualquer substância que a gente use de fora do nosso organismo, né? E que a gente deve monitorar sempre, excluir condições que contraindiquem e que exijam esses cuidados da hormonização, né? Obrigada pela atenção de vocês.